Pedro, e era o dia dos pães e fermentos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a Páscoa ao termo de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que veio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das suas mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste-te e põe as suas sandálias. Aleluia. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e siga-me. E saindo, o seguia. Ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo do Senhor se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me levou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Ruth saiu a escutar, e reconhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava na porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Pode se sentar. Em Atos 12 vai dizer que vai falar sobre Rei Herodes. Rei Herodes, ele era um homem que queria acabar com a igreja, porque a igreja, cada dia mais, ela estava crescendo. Aleluia. Rei Herodes soube que Pedro, ele era o cabeça da casa, com significado de pastor. E Rei Herodes falou para trazer até ele Tiago e Pedro. Rei Herodes mandou matar Tiago e prender a Pedro para apresentá-lo ele depois da festa de Asmas, que significa pães sem fermento. A Bíblia vai dizer que quando Pedro foi preso, colocaram cadeias e colocaram 4 paternos de soldados para que cuidasse dele, para que ele não fugisse de nenhuma forma. A Bíblia vai dizer que a igreja ficou sabendo que ele estava sendo preso e oraram a Deus, clamaram para que tirasse ele para acontecer. E na prisão, Pedro ele estava dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias. E quando Pedro estava dormindo, Herodes ia apresentar ele ao povo. Mas quando Herodes estava dormindo, Deus enviou um anjo e o anjo foi até ele. O anjo, ele, com aquele brilho maravilhoso, iluminou aquela prisão e tocou Pedro da cintura para cima e aleluia, depressa, porque soldado que está caído, ele não guerreia. Soldado de verdade, você tem que estar preparado para a guerra que vai vir. Aleluia. Você não vai parar no meio da guerra. E a Bíblia vai dizer que o anjo falou para seguir ele. O anjo falou para colocar as suas sandálias, que significa proteção, e colocar a capa das suas costas, que significa revestimento. A Bíblia vai dizer que o anjo falou para seguir ele, e quando ele estava seguindo, quando eles estavam saindo, chegou ao último portão que se abriu sozinho, e o anjo fez com que os soldados não vissem ele saindo sobre aquele portão. O portão se abriu sozinho, e quando eles saíram daquele local, o anjo se apartou dele. O significado de foi embora de onde ele veio. A Bíblia vai dizer que Pedro ele foi até a casa de Maria, mãe de João, com o sobrenome Marcos. E glórias a Deus. Ele gritou e bateu na porta. A Bíblia vai dizer que a menina chamada Ruth o recebeu e de tão alegre, ela foi até onde a igreja estava orando. A Bíblia vai dizer que a menina Ruth falou que Pedro ele estava na porta, mas
a igreja falou que você está fora de si. Aí é que eu te falo, quando você ora, você ora para o milagre acontecer, mas quando o milagre acontece, cadê que você acredita? Você pensa que aquilo não podia ser real, você pensa que aquilo não pode ser real. A Bíblia vai dizer que, enquanto isso, Pedro ele estava batendo a porta novamente e gritando. A Bíblia vai dizer que agora a igreja foi até onde Pedro estava. A Bíblia vai dizer que a igreja começou a fazer, se espantaram, e Pedro fazendo sinal para parar. Agora eu vou falar que, voltando, voltando, que a igreja não acreditaram, igual Pedro. Quando Jesus estava sobre o mar, andando sobre as águas, os discípulos pensavam e gritaram que poderia ser que era um fantasma, mas Jesus falou, não tenha medo porque sou eu. Mas Pedro ele não acreditou e falou, Senhor, se tu és verdadeiramente, faça com que eu ande sobre o mar até o Senhor. E Jesus falou, venha. E enquanto Pedro desceu do barco e ele estava indo, teve um vento forte que fez com que o Pedro começasse a afundar. E ele falou, Senhor, socorro. E Pedro